E vamos dar continuidade à resolução de nossas provas do concurso IBAMA, a prova de 2021. Nós vamos começar aqui a resolver as questões da prova lá de 2021, tema 1, a questão 57, 58, 59 até a questão 64. Essa é a prova de 2021, tema 1, que são questões relacionadas ao processo de licenciamento ambiental. Nós resolvemos já as primeiras questões, que foi a de 56, a de 51 a 56, e agora vamos começar com a 57 até 64. Então, vamos lá. A questão 57. Na elaboração do EIA, que é o estudo de impacto ambiental, a análise de impactos ambientais deve englobar atividades técnicas que considerem as alternativas do projeto a ser licenciado. Nós temos que lembrar que lá na resolução CONAMA 01 de 86, esse é o primeiro documento que fala dos aspectos, das diretrizes para o estudo de impacto ambiental. Então, esse é o primeiro documento que retrata todo esse processo, que define todo o processo para o EIA-RIMA. E lá diz que precisamos ter no estudo ambiental alternativas tecnológicas e alternativas locacionais. Então, para se avaliar a viabilidade ambiental de um empreendimento, a gente precisa ter alternativas locacionais, porque precisamos ver qual a localização de menor impacto ambiental daquele empreendimento que está sendo estudado. E claro que também alternativas tecnológicas para que você possa também reduzir, mitigar esse impacto ambiental. Então essa questão ela é certa, né? Então, na elaboração do EIA, a análise de impactos ambientais deve englobar atividades técnicas que considerem as alternativas do projeto a ser licenciado completamente certa. Então, passamos aqui para a questão 58. Questão 58. A atividade técnica de impactos ambientais do EIA engloba a identificação, a magnitude e a interpretação de impactos relevantes positivos e negativos, diretos e indiretos, imediatos e de longo prazo, temporários, permanentes, além de sua reversibilidade, seu caráter cumulativo e sinérgico, bem como a distribuição de ônus e bônus sociais. Mais uma vez, nós temos aí todas as diretrizes da resolução CONAMA 01 de 86. Como eu falei, foi um dos primeiros documentos que fala do estudo de impacto ambiental. Mas nós temos uma aula específica falando sobre impactos ambientais, avaliação de impactos ambientais. E no momento da avaliação de impactos ambientais, nós precisamos classificar esses impactos ambientais como impactos diretos, impactos indiretos, impactos cumulativos e sinérgicos. Exemplo, eu tenho um empreendimento de parque eólico. Aí existem empreendimentos anteriores também de parque eólico próximo ao empreendimento que estamos avaliando. Então eu tenho que fazer uma avaliação de impactos cumulativos, porque eu tenho impacto ambiental dos empreendimentos que já existem de eólica,
com o impacto ambiental do empreendimento que eu estou pretendendo montar, que está fazendo aí o estudo de viabilidade. Então a gente tem aí, nesse caso, um impacto cumulativo, sinérgico, porque a gente tem que avaliar a sinergia desses impactos ambientais, que sejam positivos, impactos benéficos, impactos negativos, impactos que precisam ser mitigados, que precisam de compensação ambiental, impactos de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo. Então a gente vai fazer, claro, uma avaliação de impacto ambiental detalhada. E isso, claro, que está certo. Lendo novamente, a atividade técnica de impactos ambientais do EIA engloba a identificação, a magnitude e a interpretação de impactos relevantes, positivos e negativos, diretos e indiretos, imediatos e de longo prazo, temporários permanentes, além de sua reversibilidade, se é reversível, se é irreversível, seu caráter cumulativo e sinérgico, bem como a distribuição de ônus e bônus sociais. E claro que esta questão ela está certa. Ela está certa. E aí partimos aqui para a questão 59. Questão 59. A análise do meio socioeconômico do EIA para fins de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto fica dispensada se a construção do empreendimento a ser licenciado for ocorrer no local objeto de zoneamento ambiental. Eu vou ler novamente. A análise do meio socioeconômico no EIA para fins de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto fica dispensada se a construção do empreendimento a ser licenciado for ocorrer em local objeto de zoneamento ambiental. O que na verdade a questão quer dizer é que se a gente vai implantar um empreendimento numa área que já tem um zoneamento ambiental, que já foi feito um processo de zoneamento, então eu não preciso de um diagnóstico ambiental, eu não preciso de uma análise do meio socioeconômico, eu não preciso dessa análise socioeconômica. Só que isso está completamente errado. Independente de o empreendimento estar em área com zoneamento ambiental, uma área com zoneamento ambiental quer dizer, olha, essa área aqui eu tenho uma área que é de preservação ambiental, eu tenho uma outra área aqui que ela serve para implantar indústrias, que serve para implantar residências, expansão da cidade. Eu tenho, na verdade, assim, um zoneamento, né? Mas isso não quer dizer que na avaliação de impacto ambiental, de um estudo ambiental, eu não preciso detalhar o socioeconômico. No estudo ambiental, principalmente que está falando aqui de EIA-RIMA, né? Estamos falando de EIA-RIMA, de estudo de impacto ambiental, que é um estudo realmente detalhado, um estudo complexo, que apresenta audiências públicas, é um estudo realmente muito mais complexo do que qualquer estudo desse de licenciamento ambiental simplificado. Eu estou falando de empreendimentos de significativo impacto ambiental, porque qualquer empreendimento, para poder passar pelo EIA-RIMA, ele precisa ser classificado como de significativo impacto ambiental. E eu falei, inclusive, na aula, na resolução de questões anteriores, na aula anterior, que o IBAMA já tem reclamado bastante por não ter um socioeconômico bem detalhado nos estudos ambientais. Isso no passado, eu até falei da questão da Belo Monte, né? Mas existem vários outros estudos que foram
colocados, que foram postos lá para o IBAMA fazer análise, e houve reclamações do IBAMA em relação ao socioeconômico. E é claro que esse diagnóstico ambiental do socioeconômico, ele tem uma importância muito grande, tão quanto os estudos de fauna e flora. Então, o diagnóstico, a análise do meio socioeconômico do EIA para fins de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. A área de influência do projeto é porque nós temos a área diretamente afetada, que seria a área de implantação do projeto, a área de influência direta, que é a área que o projeto vai ter influência direta, né, do empreendimento às comunidades. Então, as comunidades, população, fauna, flora, ela vai ter uma influência direta desse empreendimento, e a área de influência indireta, que, claro que dentro das aulas de avaliação de impacto ambiental, eu explico isso bem direitinho. Também lá na aula de resolução CONAMA 01 de 86. Essa aula também a gente faz aí um detalhamento sobre essas questões aí da aula também de resolução CONAMA 237/97. Eu acredito, eu já gravei essa aula tem um tempo, mas eu acredito que eu falei sobre isso também. Então, a gente tem aí, no caso, certo? A questão 59, ela está errada. Ela está errada. Certo? Porque a área não é por existir um zoneamento ambiental que eu não preciso que eu retiro o estudo socioeconômico, certo? Que fica dispensado aí o estudo socioeconômico. Não, tá errado. A questão 60 aqui no EIA. No EIA, entre outros conteúdos, deve haver programa com finalidade de monitoramento dos impactos positivos e negativos, contendo fatores e parâmetros a serem considerados. Então, nova leitura, no EIA, estudo de impacto ambiental, entre outros conteúdos, deve haver programa com finalidade de monitoramento dos impactos positivos e negativos, contendo fatores e parâmetros a serem considerados. Completamente certo. Completamente certo. No estudo de impacto ambiental, nós temos depois disso o PBA, chama de Programa Básico, Plano Básico Ambiental, Projeto Básico Ambiental. O PBA é um conjunto de programas e planos para monitoramento, para atender, inclusive, né, a avaliação da implantação do empreendimento e a operação do empreendimento. Então, tanto no processo de implantação como na operação, vamos precisar de planos e programas ambientais para realizar esses monitoramentos de impactos ambientais positivos e impactos ambientais negativos. Então, impactos ambientais negativos, que a gente sabe que trazem prejuízos, mas podem ser mitigados, podem ser compensados, certo? Então, podem ser mitigados e podem ser compensados. E, no caso, impactos ambientais positivos que podem ser potencializados. Como, por exemplo, a gente faz aí um plano de capacitação de mão de obra local, com o objetivo de capacitar a mão de obra local, já está dizendo, para que pessoas locais sejam contratadas para esse empreendimento. Então, além da gente dar emprego, a gente está capacitando esse pessoal para que essas pessoas realmente sejam empregadas. Então, a gente tem aí um tipo de programa, um tipo de plano com o objetivo de potencializar um impacto ambiental positivo.
que é a geração de empregos no local por conta do empreendimento. Então a gente tem aí essa questão 60, ela está completamente certa, No EIA, entre outros conteúdos, deve haver programa com finalidade de monitoramento dos impactos positivos e negativos, contendo fatores, parâmetros a serem considerados. Sim, ela está certa. E aí partimos para a nossa questão 61. O enunciado. O RIMA não apresenta a melhor alternativa do empreendimento a ser licenciado, uma vez que essa atividade é exclusiva do órgão ambiental licenciador. Olha, primeiro eu vou fazer aqui uma breve explicação do que é o EIA e o RIMA. O EIA é o estudo de impacto ambiental, que é um estudo altamente detalhado, complexo, feito por vários profissionais, elaborado por vários profissionais, tem uma linguagem altamente científica, porque é um estudo científico. O RIMA, que é o relatório de impacto de meio ambiente, o relatório de impacto ambiental, esse relatório ele tem como objetivo trazer com uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível, que não seja tão científica, que seja mais acessível, com o objetivo de atingir, de fazer com que as pessoas que estejam nas comunidades, as pessoas leigas na área ambiental, essas pessoas possam ler e entender o estudo de impacto ambiental. Então, o objetivo do RIMA é divulgação. É claro que no RIMA ele é uma síntese com a linguagem mais acessível do EIA, do estudo de impacto ambiental. E é claro que no RIMA, também no EIA, vai ter lá a viabilidade de localização do empreendimento, que isso é para obter uma licença prévia, uma licença de localização, uma licença prévia. Então, é claro que lá vai ter, né, a viabilidade de localização. Então, a gente vai ter lá alternativas locacionais e alternativas tecnológicas. E a alternativa locacional é 3 alternativas. Olha, eu posso implantar o empreendimento aqui, no local 1, mas eu vou ter diversos impactos ambientais que não podem ser mitigados, ou que seja mitigado vai ter muita dificuldade. Eu tenho uma localização 2 que, apesar, né, de ter o menor impacto ambiental, aqui vai ser ruim para o empreendimento, porque a gente vai ter tal situação, e eu tenho uma localização 3 que contempla tudo, vai ter um impacto menor, vai ser legal para a empresa, vai ser tudo de bom. Então, isso é as alternativas locacionais. E é a partir dessas alternativas que a gente define lá para o órgão, né, qual a melhor alternativa. Quem define a melhor alternativa não é o órgão ambiental. Quem define a melhor alternativa é o estudo. O estudo que foi feito por uma empresa de consultoria e que foi apresentado ao órgão ambiental para ser avaliado. Então, o RIMA não apresenta a melhor alternativa do empreendimento a ser licenciado, uma vez que essa atividade é exclusiva do órgão ambiental licenciador. Isto está errado. No momento em que o estudo é apresentado ao órgão ambiental, já está com as alternativas locacionais, com as alternativas tecnológicas, a melhor viabilidade de localização do empreendimento. Isso vai estar tanto presente no EIA, no estudo de impacto ambiental, como também presente no RIMA. E a questão 62. Questão 62. Para garantir a devida publicidade do procedimento, o pedido
a concessão e a renovação do licenciamento ambiental são publicados em jornal oficial, periódico regional ou local de grande circulação ou no veículo eletrônico de comunicação do órgão ambiental licenciador. Deixa eu ler novamente. Para garantir a devida publicidade do procedimento, o pedido, a concessão e a renovação do licenciamento ambiental são publicados em jornal oficial, periódico regional ou local de grande circulação ou no veículo eletrônico de comunicação do órgão ambiental licenciador. Isso está certo. O licenciamento ambiental ele tem que ter publicidade, porque isso é a participação popular, a participação social. O empreendimento precisa de publicidade. E essa publicidade se dá no momento em que o empreendedor ele solicita o licenciamento ambiental. É claro que eu estou falando aqui de licenciamentos que envolve estudo de impacto ambiental, envolve ERRIMA. Então isso aqui é empreendimentos de significativo impacto ambiental. Então eu estou falando, por exemplo, de uma grande rodovia, uma rodovia federal, falando de uma grande hidrelétrica, uma grande linha de transmissão que perpassa por mais de um estado. Então isso vai ser licenciado pelo IBAMA. Então é claro que esses empreendimentos ele têm impactos regionais, são impactos ambientais que vão atingir diversas pessoas, diversas comunidades, populações. Então, fauna, flora. Então a gente vai ter realmente aí um empreendimento que vai ter um impacto significativo. Que está dizendo, estudo de impacto ambiental e a RIMA é para empreendimentos de significativo impacto ambiental. Então é claro que a gente tem que dar publicidade a isso. E para isso tem que fazer o quê? Jornal, meios eletrônicos. Hoje em dia, porque como essas resoluções CONAMA e essas legislações são antigas, então falava muito de jornal, jornal oficial, o periódico regional. Então a gente tem assim algo um pouco assim, vamos dizer assim, ultrapassado, porque a gente sabe que hoje em dia a grande circulação está na internet. Então, se a gente publica isso num jornal de grande alcance na internet, eu não preciso que ninguém fique mais comprando jornal na banca. Isso quando eu era adolescente ainda fazia isso. Eu ia na banca e comprava jornal. As pessoas compram ainda jornal na banca, mas a gente não tem mais a mesma situação de hoje como antes, né? Então é claro que a gente sabe que a publicidade se dá muito maior na internet, a gente até meios antigos, por exemplo, como rádio. Então a gente tem aí, de qualquer forma, um veículo eletrônico, isso está certo, né? Tem que dar publicidade ao processo de licenciamento ambiental. É isso que é importante a gente entender. Sempre o licenciamento ele vai precisar dar publicidade. Certo. E claro que também sempre tem portarias falando sobre isso, né? Tanto nos órgãos ambientais do Estado, como também do IBAMA. A questão 63. No licenciamento ambiental que envolver a instalação de reservatório de água artificial destinado à geração de energia e ao abastecimento público, se não houver termo de referência do órgão ambiental competente, deve ser respeitado o limite de 10% do total da área de preservação permanente e é exigido um plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório. Olha, antes de eu falar que está errada ou certa, eu vou fazer uma breve explicação. Isso aqui está no Código Florestal, certo? Tem a ver com licenciamento, porque está falando de um reservatório artificial para geração de energia,
certo? Ou abastecimento público, mas você tem aí um barramento, gera aí cria-se, né, um reservatório artificial, e nesse reservatório artificial a gente tem aí a questão da APP. Porque a gente tem aquele processo da APP, APP de 30 metros, APP de 100 metros, e vai depender, claro, da largura do rio, da largura do lago natural. Mas só que esses barramentos que cria esses lagos artificiais, que cria aí esses reservatórios, né, artificiais, eles não têm definido uma largura de APP. Essa largura de APP, esse tamanho de APP é definido no processo de licenciamento ambiental. E isso está lá no Código Florestal. É definido no processo de licenciamento ambiental. Então a gente tem aqui, inclusive, eu vou pegar aqui da legislação, do Código Florestal, o parágrafo 1º aqui, que diz assim: na implantação de reservatórios d'água artificiais, de que trata do caput, né, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório, que é o plano de conservação do uso de entorno do reservatório, que seriam essas áreas de APP. Em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, que nesse caso é o órgão ambiental, pode ser o IBAMA, pode ser um órgão ambiental estadual, municipal. É muito difícil ser municipal, mas estadual ou IBAMA pode ser. Não podendo o uso exceder a 10% do total, da área de preservação permanente. Então, assim, eu não posso exceder 10%. Eu tenho que fazer um plano aí de conservação, ou de uso, no caso da área, até menos que 10%. O que acontece é que essa questão realmente ela não está fácil. Essa questão ela foi complicada. Eu achei ela difícil, né? Porque ele fala aqui: deve ser respeitado o limite de 10% total da área de preservação permanente. Ele não está falando aqui de limite. Na lei do Código Florestal não fala de limite. Não tem questão de limite. Ele diz o seguinte: ele diz que tem que ter um plano de conservação do uso do entorno do reservatório e que não pode exceder 10% total da área de preservação permanente. Aqui ele está falando o seguinte, ó: no licenciamento ambiental que envolver a instalação de reservatório d'água artificial destinado à geração de energia e ao abastecimento público, se não houver termo de referência do órgão ambiental competente, e a gente... se está no licenciamento ambiental, é claro que tem termo de referência, né? Deve ser respeitado o limite de 10%. Ele está dizendo o limite de 10% que deve ser respeitado. Como se, na verdade, a gente tem aí 10% de limite do total da área de preservação permanente e exigido um plano de conservação de uso do entorno do reservatório, isso beleza. A questão toda que está errada aqui é: o limite de 10% de APPs a necessidade do plano deve ser analisados conforme o tipo de empreendimento, claro, e, claro, o licenciamento ambiental. Então, assim, aqui está bem claro na legislação que eu estou colocando aí na tela, certo? Que no âmbito do licenciamento ambiental, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará um plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão ambiental competente. Então ele está dizendo, isso aqui é legislação, você não pode ferir a legislação.
Não pode dizer que se não tiver termo de referência. Tem que ter, porque isso aqui está na legislação, está no Código Florestal. É no âmbito do licenciamento que tudo isso é decidido. E lá no plano de conservação, não pode exceder, o uso não pode exceder 10% da área total, do total da área de preservação permanente. Então, assim, por pouco aqui, pouca coisa de entendimento, essa questão ela poderia estar certa, mas ela está errada, porque ela fala sobre esse termo de referência e fala do limite de 10%. Certo? Então aqui realmente a gente teria que conhecer bem o Código Florestal. Acontece que essas legislações, apesar de todas essas aulas que a gente está fazendo, né? Aqui é uma aula de resolução de questões, mas temos as outras aulas também que estamos gravando, que são aulas... Estamos gravando e tem muitas aulas já gravadas, que são referentes aos conteúdos, certo? A gente também tem que fazer uma leitura. É importante que a gente faça uma leitura dessas legislações, as principais legislações. Código Florestal, por exemplo, a gente tem que fazer uma leitura. Lei Complementar 140 de 2011, temos que fazer uma leitura. Lei de Crimes Ambientais, temos que fazer uma leitura. Política Nacional de Meio Ambiente, temos que fazer uma leitura. Temos, assim, algumas legislações. Lei do óleo, temos que fazer uma leitura. Temos que fazer, assim, uma leitura das legislações. Resoluções CONAMA, é importante que a gente leia também. As principais resoluções CONAMA, que foi colocado, inclusive, lá no edital. É importante que a gente faça uma leitura. Porque, de qualquer forma, fica aqui na cabeça. Ó. A gente leu 1 ou 2 vezes, fica na cabeça ali. E aí, na hora da prova, a gente consegue lembrar. Então, partindo agora para a questão 64. Questão 64. Para que projetos sujeitos a licenciamento ambiental sejam habilitados a financiamentos por entidades ou órgãos governamentais, são exigidas a realização de obras e aquisição de equipamentos voltados ao controle de degradação ambiental e a melhoria da qualidade ambiental. E isso está completamente certo. Isso tem muito a ver com a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, que fala de qualidade ambiental e que fala sobre equipamentos voltados ao controle de degradação ambiental, melhoria de qualidade ambiental, ou seja, melhoria tecnológica, alternativas tecnológicas. Quando a gente fala de alternativas tecnológicas, é para a gente ter tecnologia que melhore a qualidade ambiental. Então isso é completamente certo. No momento que se vai habilitar financiamentos governamentais para a realização, né, de obras, é importante que a gente prove que aquele empreendimento, aquela atividade, ela está buscando as melhores alternativas tecnológicas, locacionais, para que reduza, para que tenha o mínimo de impacto ambiental possível. Então, isso é algo que já está lá na Política Nacional de Meio Ambiente, que fala sobre as alternativas tecnológicas, certo? E é claro que isso aqui está completamente certo. Então, das questões de licenciamento ambiental, da prova de 2021, tema 1, questões de 51 a 64, nós já conseguimos aí resolver nessas 2 aulas, na aula anterior e nessa aula de agora. E aí nós teremos mais aulas, claro, para poder resolver o restante da prova, porque a prova são 120 questões, então nós vamos resolver o restante da prova e também resolver as provas do tema 2 e do tema 3 de 2021.
Claro, com o objetivo de pegar os assuntos de monitoramento, qualidade ambiental, proteção e conservação. Então nós vamos pegar esses conteúdos aí e trabalhar, certo? Então, até a nossa próxima aula.